Olá, meus irmãos, teremos mais uma lição da Escola Dominical. Hoje a gente vai começar uma série sobre evangelização, a igreja proclamadora do Evangelho. Nós vamos fazer isso aqui, nas lições da Escola Dominical, e também faremos isso nos cultos solenes, na exposição da Escritura Sagrada. Portanto, utilizaremos a Escola Dominical e também as exposições das Escrituras Sagradas no culto solene para tratar sobre evangelização. E hoje nós vamos começar com um texto bastante conhecido, que é 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, que dizem assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O primeiro ponto que a gente vai destacar aqui desse texto, lembrando que Pedro ele escreve a sua epístola para tratar sobre a perseguição da igreja, a igreja que estava sendo caçada por conta da sua fé, por conta da sua confiança em Cristo Jesus. Pedro então escreve essa carta falando sobre santidade, sobre perseverança e falando também do que somos em Cristo Jesus. Ele vai aqui mostrar o caráter desta igreja, o que essa igreja na verdade é. E ele traz aqui esses elementos. Vós sois raça eleita, sacerdotes reais, e aí sacerdotes e reis, pode ser interpretado dessa maneira. Então, raça eleita, sacerdote, real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São 5 características que Pedro traz à igreja. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, irmãos. Essas características, elas são novas? Elas são peculiares à igreja nesse momento, depois de Cristo? Não. Mais uma vez, nós insistimos que Deus possui apenas um só povo. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Não há 2 povos, 2 maneiras de salvação, 2 formas de Deus lidar com os seus eleitos. Não, é somente um povo. Sabe por quê? Porque essas características que Pedro traz aqui não é novidade. Ele está apenas relembrando algo que Deus falou por intermédio de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Olha o que o Senhor Deus fala para a sua igreja no Velho Testamento. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Que coisa linda! Veja que Pedro não está tomando por empréstimo algo que é peculiar a um povo que não está mais presente hoje e aplica à igreja. Não! A igreja é a mesma, irmãos. Todos os eleitos de Deus são salvos por Cristo Jesus. O povo lá no deserto, recebendo a revelação por meio de Moisés como mediador, é o mesmo povo hoje, que recebe a revelação por meio da Escritura Sagrada, que já nos está revelada, revelando toda a vontade do Senhor Deus. É o mesmo povo, os mesmos eleitos, as mesmas características. Mas é interessante nós ressaltarmos que quando Moisés fala para o povo no Velho Testamento, para que eles pudessem ter essa característica, que característica? Quando ele diz assim, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Para que eles tenham essas características, veja só o que o Senhor Deus diz. Diz assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então o Senhor Deus dizendo, eu vos trouxe até mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, ele diz, então sereis.
Deus está dizendo, eu vos tirei da terra do Egito, se vocês guardarem a minha aliança, então vocês serão um povo de minha propriedade, vocês serão sacerdotes reais, vocês serão nação santa. É isso que Moisés está dizendo. Diga isso ao povo de Israel. E como é que nós podemos interpretar isso agora à luz de Cristo na cruz do Calvário? Ora, quando o Senhor Deus fala que os tirou da terra do Egito, como uma águia, levando em suas asas para a terra prometida, e agora o povo deveria guardar a lei, e isto aponta para quem? Para Cristo. Veja o que Pedro vai dizer no verso 10. Vou ler o verso 9 e em seguida o verso 10. Preste atenção no verso 10. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Como é que nós entendemos aquilo que Deus fala no Velho Testamento? Eu vos tirei do Egito, como uma águia, os conduzi. Então guardem a minha lei. Isso aponta para quem? Aponta para Cristo. Quando Moisés escreve isso lá no Velho Testamento, aquelas palavras apontavam para Cristo Jesus. Apontavam para a sua obra ativa e a sua obra passiva. Como que nós encontramos isto? Ora, diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Aqui nós temos a obra de redenção, de salvação do Senhor. Em seguida, há aqui o cumprimento da lei. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Ora, como é que nós observamos a lei do Senhor, guardamos a sua aliança e de que maneira somos retirados do Egito? Obra de Cristo. A obra passiva de Cristo é quando ele se entrega na cruz do Calvário, é que nos retira desta condição do mundo, do Egito do pecado. É a morte de Cristo na cruz do Calvário que nos retira e nos transforma em povo. É como Pedro diz, com muita clareza, ele diz assim: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então eu alcanço misericórdia em Cristo Jesus, eu me torno tudo isso que Pedro traz aqui, características do povo de Deus desde o Velho Testamento, por causa da misericórdia, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas também eu preciso lembrar não apenas a obra passiva de Cristo, quando ele se entrega na cruz do Calvário, mas também a obra ativa de Cristo, que é o quê? O cumprimento da lei. Quando o Velho Testamento diz que o Senhor nos levou sobre asas de águia para que se achegasse a Ele, é a obra da cruz. E quando ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, ora, irmãos, isso não pode depender 100% de nós. Isso não depende de nós, depende da obra de Cristo. É em Cristo que guardamos a aliança, é em Cristo que cumprimos a lei. É nele. Somos edificados nele. É por isso que o texto antes do verso 9, que vai falar destas características do crente, a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e vai dizer que nós não éramos povo e agora somos por causa da obra de Cristo, está claro porque em Cristo somos construídos como um templo, como uma casa para a habitação do Senhor. Veja só o que diz do verso 1 ao verso 8, versículos que antecipam o verso 9. Pedro diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Continua: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Agora veja só a recomendação de Pedro, irmãos. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Está aqui. Essa é a resposta para aquilo que Deus diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Vocês vão fazer isso porque eu vos tirei do Egito. Nós guardamos a aliança em Cristo Jesus e somos edificados como habitação de Deus, porque Cristo é a pedra angular. É nele que somos eleitos. É nele que somos sacerdotes reais. É nele que somos nação santa. É nele que somos propriedade exclusiva de Deus. É a obra de Cristo. Cristo que morre na cruz em nosso lugar, nos retirando do Egito. Cristo que cumpre toda a lei, e nele podemos então obedecer à lei do Senhor e guardar a sua aliança. É Cristo na nossa vida. É isso que Pedro está dizendo. É a obra de Cristo, a pessoa bendita de Cristo em nós, pelo seu Espírito Santo, e a sua obra, a obra da cruz e a obra do cumprimento da lei. Quando aí temos no Senhor a tranquilidade de seguir em frente, como os nossos irmãos no passado seguiram em frente como crentes em Cristo Jesus. Claro que eles não conheciam a Cristo Jesus como nós conhecemos, mas todas as práticas que eles faziam no Velho Testamento apontavam para o Cristo, apontava para o Senhor. Que maravilha, que obra estupenda! Nós que não éramos povo, éramos depravados em nossos pecados, agora podemos descansar no Senhor e nele ser, como diz aqui, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como os nossos irmãos lá no Sinai, a igreja de Cristo presente ali, quando também manifestavam estas características por causa da obra de Cristo. Agora, irmãos, Pedro aqui, ele nos traz uma finalidade. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Pedro nos traz uma finalidade para tudo isso. Nós estamos nessa terra e devemos viver para a glória de Cristo, para o enaltecimento do nome do Pai. E veja, qual é a finalidade que Pedro coloca aqui quanto a estas características? Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para proclamar as virtudes de Cristo, porque assim fazendo, nós proclamamos a glória do Pai e a sua obra que se realiza em seu Filho bendito pela atuação do seu Espírito Santo nessa terra. Irmãos, nós somos chamados para proclamar as virtudes. As virtudes de quem? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto, em outras palavras, é pregar o Evangelho. A palavra proclamação aqui traz essa ideia de você proclamar o Evangelho, de você falar o Evangelho, falar desta obra. Nós não fomos salvos
Nós que antes não éramos povo e agora somos povo em Cristo Jesus, isso não acontece para que venhamos a guardar esse tesouro no nosso coração como pessoas egoístas, ou preguiçosas, ou medrosas. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho. Por isso eu faço a pergunta: você tem proclamado o Evangelho de Cristo? Você tem falado desta obra? Você tem levado esta mensagem para aqueles que são ímpios? Qual é o seu envolvimento na pregação do Evangelho? Puxa, irmão, sabe, muitos de nós ficam com o rosto corado de vergonha, porque ao olhar para trás percebe que anos e anos se passaram e não falamos de Cristo, não proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É preciso que haja um despertamento na igreja. A igreja precisa despertar. Ela precisa ser reavivada. Ela precisa experimentar isto para proclamar essas virtudes, para que cada crente seja um proclamador, seja aquele que anuncia as boas novas do Evangelho. No ônibus, na escola, no trabalho, na rua, no Uber, no táxi lotação, em qualquer lugar. Nós precisamos proclamar. Veja que Pedro, ele utiliza aqui um termo que vai mostrar a finalidade. Ele diz, a fim de proclamardes. É isso que ele está dizendo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... do que? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, irmãos, se nós não proclamamos, se nós não pregamos este Evangelho, isto é um péssimo sinal. Porque isso mostra a maneira como eu encaro esta salvação. A maneira como eu vejo a obra de Cristo na minha vida. E não tem como escapar. Não tem como relativizar. É isso mesmo. O povo no Velho Testamento, Israel, foi chamado pelo Senhor para proclamar, para falar às nações, para ter o comportamento que demonstra a glória e o poder de Deus. Nós também, porque é o mesmo povo. E agora nós temos a mensagem bastante objetiva, específica, falando de Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, evangelizar. É por isso que você está aqui nessa terra. Quando nós olhamos para a Igreja de Cristo nessa terra, ela possui 3 objetivos e ela precisa, de fato, viver esses objetivos. O primeiro é glorificar e louvar o nome do Senhor Deus. O segundo é viver em comunhão como o corpo de Cristo, os irmãos vivendo em comunhão. E terceiro, proclamar, pregar, falar da Escritura, divulgar a lei de Deus, falar da sua salvação, não apenas de crente para crente, mas também de crente para ímpio. Então você precisa avaliar sua vida. Veja quantas pessoas têm ouvido do Evangelho através dos seus lábios, através da sua boca, da sua disposição de falar acerca deste Cristo que você afirma amar. É sério isso. Isso é muito sério. Então,
nós precisamos olhar para esta atitude que Pedro coloca para nós e fazer uma reflexão. Será que a nossa igreja hoje é uma igreja evangelizadora? Eu temo e desconfio que não. Agora depende de quem? De você. Depende de você. Você, meu irmão. Não olhe para o lado, não lembre de outras pessoas. Você. Para que você entenda esta finalidade de ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é apenas para glorificar e exaltar o nome de Deus, o nome de Deus Pai por meio do Filho, pela atuação do Espírito Santo. Não é apenas para viver em comunhão com os irmãos, mas também para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pregue o Evangelho, meu irmão. Pregue o Evangelho, minha irmã. Onde quer que você esteja, pregue o Evangelho. Disponha de folhetos, distribua, fale com pessoas, fale de Cristo, fale da salvação, proclame, porque para isto também você está neste mundo, para que Cristo seja anunciado. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude, para que sejamos, ó Senhor, proclamadores do Evangelho. Faz da nossa igreja uma igreja evangelizadora, em todos os níveis, não apenas aqui onde nós estamos, mas também em lugares distintos e longínquos. Ó Senhor, não apenas participando em parcerias missionárias, mas também nos dispondo a ir para pregar nesses lugares. Ó Senhor, fala ao nosso coração, fala à nossa mente. Desperta-nos, ó Deus, para isto. Desperta-nos, ó Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Ok, meus irmãos, essa é a nossa lição da Escola Dominical. Mais uma vez eu lembro que este assunto também será tratado nas exposições das Escrituras Sagradas nos cultos solenes da nossa igreja. Que Deus nos abençoe.